Vamos olhar pela vida de Davi? Vamos lá. Davi sendo praticamente rejeitado pela família. Davi, ele apacentava as ovelhas, enquanto seus irmãos eram lá do rei, e talvez a família dele não via um potencial em Davi. E Davi, sim, ele poderia ser apenas mais um rebelde. Eu acredito que muitas pessoas se tornam rebeldes na adolescência, por rejeição, porque a própria família não cuida. E isso, infelizmente, é algo normal, mas com Davi não foi diferente. Porque Davi, ele não se sentiu rejeitado. Davi, ele era rejeitado. Portanto, se você é rejeitado, ninguém reconhece você, a palavra de Deus diz para você ser fiel no pouco. Porque Deus está te vendo. Deus, ele vê o coração. Certamente Deus disse a Samuel, o profeta, o homem vê o coração, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, começa a guardar o teu coração. Começa a guardar teu coração, começa a guardar a tua mente. Começa a fechar a tua boca, a falar palavras que não agradam a Deus, palavrão, ingratidão. E começa a profetizar. Começa a ser cheio do Espírito Santo. Começa a confiar no Senhor, sabendo que Ele está te vendo. E que um dia Ele te honrará. E como ser honrado por Deus? É simples. É se humilhar perante a presença dEle. Se humilhar mesmo. Falar o quanto que você precisa dele. Falar, ó Deus, eu não mereço a tua graça, eu não mereço a tua presença. E assim Deus te honrará. E vemos aqui pela vida de Davi. Samuel, ele foi ungir algum filho de Jessé. E Deus tinha rejeitado o reino de Saul. Porque Saul simplesmente desobedeceu a Deus. Saul simplesmente quis fazer do seu jeito. Daí Deus rejeitou. E Deus mandou Samuel ungir o próximo rei de Israel. E o imaginável, a pessoa que menos esperava, foi esse que foi ungido, Davi. Aquele que estava apacentando as ovelhas, aquele que era até mesmo rejeitado pela sua família. E lá, é muito interessante que lá em 1 Samuel, capítulo 13, diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia adiante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, ele unge a pessoa improvável. Portanto, se você não se sente capaz, não se sente capacitado, olha só, Deus, ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Olhe para a vida de Davi e seja inspirado. Essa é a palavra que eu queria dizer para vocês.